Olá, tudo bem? É um prazer tê-las aqui mais uma vez com a gente. Estamos no nosso terceiro podcast. Que maravilha! Gostaria aqui de começar nossas apresentações. Bom, vou começar primeiro pela Juliana Araújo, nossa coordenadora de Digital da nossa unidade de tecnologia Hype One. Priscila Alvarino. Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda. Olá para todos. Bom dia, boa tarde. Gerente-geral do nosso jurídico, de toda a nossa ANEL e da Hype One. Seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Limonge, responsável pela parte de pessoas e cultura, também da nossa ANEL e Hype One. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Ana. Bom, e a gente tem um tema aqui que começou muito polêmico e depois deu uma esfriadinha, mas aqui a nossa ideia é voltar a fazer uma discussão profunda, né, e reflexiva aqui sobre essa temática, que é a questão de equidade salarial. Eita, pauta polêmica! Assuntos polêmicos. E aqui a gente tem uma agenda aqui também de gerar informação sobre isso. E o primeiro ponto aqui é essa tal de equidade. E aí, Priscila, com o teu conhecimento jurídico, o primeiro passo aqui é a gente contar para a turma que está assistindo a gente qual é a diferença sobre equidade e igualdade, que a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, ensina pra gente aqui qual é a diferença dessas palavrinhas. Ana, fazer essa diferenciação é muito importante, né? Que bom. Bom, primeiro um prazer estar aqui reunida, poder falar sobre esse assunto é algo muito gratificante. A bandeira de uma sociedade igualitária e justa tem que ser uma bandeira não só de mulheres, mas uma bandeira de todas. E eu fico muito feliz de estar aqui reunida com vocês e poder falar um pouquinho sobre esse assunto e compartilhar um pouco do meu conhecimento. No que se refere à igualdade e equidade, a gente percebe sim, existir uma certa confusão em relação aos termos, muitas vezes tratados como sinônimos, mas não são. Quando a gente pensa em igualdade, como o próprio nome diz, a gente pensa em condições exatamente iguais para todos, sem considerar características, peculiaridades e as diferenças que cada pessoa traz. A equidade, por outro lado, ela é um mecanismo, e está sim ligada à igualdade, mas não é a igualdade, mas é um mecanismo que proporciona essa igualdade. É uma forma pela qual eu observo as diferenças entre pessoas, situações, e dadas as suas diferenças, eu promovo essa igualdade. No jargão jurídico, né, a gente fala que é dar aos iguais tratamentos iguais e dar aos diferentes os tratamentos diferentes. Quando a gente olha para o cenário jurídico, a gente percebe que surgiu uma lei, né, em 2023, a Lei 14.611, que foi chamada Lei da Igualdade Salarial. Foi uma lei bastante polêmica, muitas empresas relutaram, não quiseram aplicar essa lei. Tenho convicção que muito em relação ao mecanismo de fiscalização, forma de apresentação dessa transparência salarial. Mas o que diz essa lei em essência? Essa lei, ela traz o conceito de igualdade salarial. Isso não é uma novidade para o nosso cenário, porque a previsão de igualdade salarial, ela já era prevista pela nossa Constituição Federal de 88. Não é um assunto novo, né? Não é um assunto novo. Então, a Constituição Federal de 88, ela já previa, e ela prevê, na verdade, condições iguais. Então, no artigo 5º tem ali a previsão de que a todo trabalho igual tem que haver, que na verdade nem a todo trabalho, né? A CLT depois vem falar de trabalho, mas a Constituição fala de princípio de igualdade. Então, não vai haver diferença de raça, etnia, cor, ou nenhum tipo de diferença. Todos serão tratados de forma igual perante a lei, sem nenhum tipo de distinção. E aí, a CLT já incorporou o princípio da igualdade, trazendo a igualdade para o conceito de isonomia salarial, e isso aqui independe de gênero, que significa dizer que para todo trabalho igual, de mesma produtividade, na mesma função, com a mesma qualidade, resumindo, para a gente fugir do juridiquês, se a sua entrega é igual à do seu colega, seja ele homem, mulher, trans, não importa, tem que ser o mesmo salário. É uma questão de justiça. E aí a gente está falando sobre igualdade. A finalidade da lei é criar mecanismos de equidade para que a gente atinja essa igualdade. É lamentável que a gente precise, num cenário de hoje, de uma lei para regulamentar isso, né? Mas, se não for por meio da lei, esses assuntos
ficavam esquecidos. Eu tenho convicção de que o assunto voltou para a pauta e eu não sei, eu queria ouvir a percepção de vocês. Em 2023 muito se falou, 2024 também muito se falou sobre a temática da igualdade salarial em razão da implementação da lei das obrigações, porque essa lei traz para as empresas, a lei 14.611, uma obrigação de publicação de um relatório de transparência salarial, onde esse relatório tem que ser publicado nos meios de comunicação acessíveis, site, redes sociais e etc., demonstrando ali não o salário individual de cada um. Você não vai saber o meu salário, o teu salário, o salário da Ana, mas você vai saber ali por cargo para ter uma ideia se a empresa que você trabalha... Por classe de cargo, né? Que era... Exatamente, por classe de cargo, são os chamados CBOs. Você vai conseguir saber ali se a empresa que você trabalha de fato pratica um salário. Tem práticas de remuneração equânimes e justas, igualitárias. E por que tudo isso? Tem um dado muito importante, e ele era um dado do IBGE, e agora foi confirmado pelo primeiro relatório de transparência salarial trazido pelo Ministério do Trabalho, que indica que nós, mulheres, ganhamos 20% menos que os homens. O relatório de transparência mostrou até uma pequena, mas quase insignificante evolução. A pesquisa do IBGE, salvo engano, de 20 ou 22, e agora o relatório de 23... saiu com 19,5%. Então, vejam, assim, a gente saiu de uma diferença de 20 para 19,5%, uma diferença que é muito pequena, mas o fato é que a gente ainda tem essa diferença salarial. E essa diferença salarial fica ainda mais gritante quando a gente vai para o mercado tech, né? Aqui, a gente, lembrando um pouquinho das nossas hype Cs, essa diferença de 48%, gente... Por que as mulheres em tech ganham 48% menos que os homens? E isso não sou eu quem digo, isso esse dado é um dado extraído de uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento e seleção, onde foram ouvidas várias CTOs, mulheres, e ficou constatado que elas ganhavam 48% menos que os homens. E antes da gente ouvir um pouquinho a Ju sobre o mercado, e a gente estava aqui fazendo uma conversa nosso esquenta, né? Sim. Porque a gente tem um esquenta aqui, para quem não conhece, esse bastidor, ele é um esquenta quase fervendo, né? E a gente percebeu, e isso é um ponto bastante delicado, que a questão da equidade salarial foi um tema muito discutido antes, né, da questão da publicação e a exigência da publicação, e depois da publicação isso não foi mais discutido. Né? Não com o mesmo calor, né? Não com o mesmo calor. E um ponto que chamou bastante atenção nossa é a questão efetivamente da publicação, né? A gente lá na parte de acompanhamento dessas questões de publicação e até entendendo quais são as melhores práticas, a gente não viu as empresas publicando isso, né? Então, a gente... mapeando, né, esse material, entendendo o que a gente poderia aperfeiçoar do nosso próprio relatório, a gente não identificou isso no mercado. Eu não sei se não publicando, né, Ana, talvez tenham até publicado em razão do cumprimento da lei, porque tem fiscalização, multa, Sim. mas não dando a devida transparência e publicidade, que é a essência, o espírito da lei. Sim, então, sem dúvida a questão da transparência, mas não publicando também. Porque né? você entra no site, até cadê cases, o relatório? né? Ideias Sem dúvida. de achar no mercado, né? Isso Porque você acontecendo. procura, empresa X, cadê o relatório? Não tá no site, não tá na rede social, onde tá esse relatório? Então, assim, a nossa grande preocupação foi, né, efetivamente, existe uma preocupação, né, sobre a questão dentro das companhias de dar carreira para as mulheres, né, porque mais do que ter um cumprimento sobre a legislação, existe, né, essa discussão interna, né, há esse olhar efetivamente, né, porque poderia ter sido feita uma publicação por si só, ou uma nota sobre esse tema, né, não vamos publicar, mas existe aqui uma informação sobre, mas não há menção sobre esse tema. E aqui sempre a nossa proposta é trazer o olhar sobre essa discussão aqui, num sentido evolutivo, né. E, Ju, eu queria entender um pouquinho, você que está nessa carreira, né, então você vive isso, não sobre uma foto, né, e sim sobre um filme, então a tua experiência é o que vai nos ajudar a errar menos, né, quando a gente está olhando esse mercado de tech na linha de frente, né. Conta um pouquinho para mim como que você enxerga isso. Para mim não, né?
Para todos nós, né, que estamos assistindo. Gente, primeiro é um prazer estar aqui. Acho que é um tema super relevante e importante. Acho que isso que a gente comentou sobre a lei ter saído um pouco do hype, né? Do hype do momento de falar. Eu acho que é importante, é um tema que a gente não pode deixar passar, a gente não pode deixar esfriar, acho que principalmente, né? Então, quando eu penso nessa discussão e quando a gente tem esse momento aqui, por exemplo, que é super rico e pra gente trazer esse assunto e pessoas vão nos ouvir e a gente vai ter algum grau de reflexão lá do outro lado, né, sobre esse tema, então isso é muito importante. Principalmente quando a gente traz esse tema pra luz, né, coloca aqui em pauta e começa a conversar sobre, e aí a gente vê que é bonito a gente ter esse tipo de discussão, é importante, mas é importante também sair da parte teórica, né? E ir de fato para a prática, a gente começar a ver iniciativas de verdade, né? Para busca disso, para conseguir entender. Então, quando a Pri também colocou aqui sobre essa diferença, né, entre um e outro, e quando a gente fala de equidade, a gente fala de trazer ferramentas para conseguir trabalhar na necessidade daquele indivíduo, né? E aí, quando você consegue trazer isso, você iguala o jogo, né? Todo mundo fica com a mesma possibilidade de chegar lá, né? Então, hoje... Igualdade de oportunidade, né? Que é o que tanto se fala. Exatamente. Então, todo mundo fica com a mesma chuteira, né? Para jogar junto, para chegar lá. Então, acho que isso é importante. Então, quando a gente vê empresas preocupadas e a gente trazendo essa discussão e fomentando essa discussão, é isso que eu penso. Eu fico feliz da gente trazer isso e eu acho que todo mundo ganha quando a gente tem esse processo, né? Eu acho que enriquece o ambiente, a gente gera diversidade, a gente gera um ambiente muito mais rico de experiências, de informação. Então, quanto mais gente diferente, né? Quanto mais gente chegar lá, eu acho que a gente só tem a ganhar. Ganha os líderes, ganham os liderados, ganha os pares. Eu acho que a empresa como um todo, o setor como um todo também se movimenta, né? Ju, quando você traz a questão de tirar o assunto só das pautas de discussões, porque a gente vê discussão, e a discussão, ela é importante porque de algum lugar precisa nascer. Sim. E o nascimento vem da discussão, quando a gente traz à luz, você usou esse termo perfeito. Mas com certeza é necessária ação. E eu, pessoalmente, tenho pressa por essas ações, porque o Fórum Econômico Mundial soltou um relatório agora recente, recentíssimo, né? Que ele indica que a equidade de gênero só vai acontecer em 134 anos. Então, eu não vou mais viver essa equidade. Não estaremos aqui. Nós não estaremos mais aqui. No ritmo que tá, né? Essa é a projeção. Então, o que a gente pode fazer para acelerar isso, né? Porque senão vai durar tudo isso, né? Exato. Isso. E um ponto que eu tenho refletido em todas as oportunidades em que esse tema é posto e que a gente discute, que a gente escuta, é a importância, primeiro de nós mulheres, não nos restringirmos aos nossos olhares, porque em muitos momentos a gente restringe aquela condição ao nosso olhar, mas eu nunca sofri o que uma mulher negra sofreu, porque eu não sou negra, então eu não posso achar que toda essa restrição do público feminino tá cercado aqui no meu mundo, pelas condições que eu passei. Ou só trazer pautas que você vivenciou, né? E aí a gente não dá voz a tantos outros tipos de oportunidades que a gente tem, né? Eu posso me considerar uma pessoa privilegiada, porque eu trabalho numa empresa em que a gente tem orgulho de contar e que eu nunca sofri em relação à questão de igualdade salarial, posicionamento, enfrentamento e etc. Eu, Priscila, né? Eu tô falando eu, Priscila. Então, eu não posso achar que todas as mulheres também, ou que a discussão sobre a falta de espaço não é relevante, isso, né? ou que não existe. Porque isso existe. Sim. Eu também me coloco numa situação econômico-social diferente. Eu não posso imaginar que os desafios, as batalhas que as meninas, que as mulheres passam no dia a dia em condições sociais menos privilegiadas são as mesmas que as minhas. Como foi teu começo de carreira, Ju, no mercado de tech? E a gente acaba puxando muito você, Ju, porque como a gente tá fazendo um fórum que é de tecnologia, né? E sempre lembrando aqui qual que é a proposta, a gente trazer mais mulheres, né, para esse segmento. A tua experiência faz com que essa discussão ensine mais como e encoraja mais, né, esse movimento para essas mulheres que eventualmente falem não para esse, né, para esse mundo. Para esse desafio, né? E quando a gente fala tecnologia, hoje qualquer mercado
tem que ser tecnologia, né? Tem que ter. Não tem mais essa divisão, né? Não tem. Essa empresa só faz isso e essa empresa hoje só faz tecnologia. Hoje qualquer empresa é tecnologia e alguma coisa, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que foi um desafio novo. Você entrou com quantos anos, mais ou menos, nesse mercado? Você já entrou em tecnologia? Não. Eu sempre trabalhei no call center, a minha vida profissional começou no call center. E lá eu tive a oportunidade de lidar com isso. Eu trabalhava especificamente numa operação que tinha um dos nossos produtos, que hoje é um dos produtos que com muito orgulho eu cuido dentro da Hype, que é o GetDoc, um dos carros-chefes aí da que é uma ferramenta, para quem não conhece ainda, que é uma ferramenta de workflow. Isso, super, super importante. Então, esse lado foi meio que aflorado nesse convívio. Então, eu coordenava uma operação que a gente fazia uso da ferramenta do GetDoc. E esse é um workflow, uma ferramenta de back-office que a gente faz controles e ali etapas de análise. Especificamente, a gente trabalhava com produto bancário. Então, o mundo começou a aparecer aí. Então, houve um convite, se eu posso assim dizer, para fazer parte dessa área por acho que uma junção de situações. Né? O fato de ter começado ali dentro da operação, conhecer um pouco dentro dessa regra de negócio e também estar à frente de pessoas, né? Então, foi uma junção de coisas. E quando você entrou ali naquele mundo de tecnologia, vindo de CX? Uma loucura. Uma loucura, assim. Até faltou meu ar na hora de eu falar aqui, ó. Inclusive, tô um pouco procurando palavras, assim. Mas é isso, né? É um desafio, porque eu me vi numa situação de, poxa, e agora? Né? Como vai ser? Como vai ser a recepção do time? Como é que vai ser liderar essa galera que tem tanta bagagem, que tem tanto conhecimento? E hoje eu posso dizer que é uma delícia, assim. Que bom que aconteceu a oportunidade, mas que bom também que eu não tive medo, né? E que eu não me amedrontei diante desse desafio que é tão grande. Não teve medo? Tive medo. Ah, ok. Que bom que eu tive um pouco de medo. Aqui vamos dizer assim que o medo não te congelou. Exatamente, okay. O medo não... acho que faz sentido. Exatamente. Então, que bom que eu vim, mesmo com medo. Isso, né? Isso. Mesmo com medo. E é uma delícia, eu aprendo todos os dias uma coisa nova. O time que eu tenho é incrível. E é fantástico, e de todos os jeitos, assim. O time de desenvolvedores que eu tenho abaixo de mim, os meus líderes, os meus pares, as outras áreas. Então, foi uma recepção muito, muito bacana. Eu tinha muito esse receio de, poxa, como vai ser, né? Como vai ser o posicionamento, como vai ser esse processo. Então, a acolhida do time, dos meus líderes, foi extremamente importante para esse momento de desafio. O nosso começo de carreira dá medo, né, Pri? Sim, com certeza. O início, acho que para todo mundo isso, né? Assim, tá indo pro mercado, você ali no começo, inexperiente, mas o medo é o que nos paralisa. E quando você fala, se der medo, vai com medo mesmo, né? Uma frase famosa, um clichê, mas que é verdade. Se der medo, vai com medo, com responsabilidade, claro, sempre. Com visão de impacto e consequência, sempre. Mas vai com medo. Aquele friozinho na barriga. E a verdade é que isso vai ficar com a gente para sempre, assim. Cada descoberta gera aquele friozinho na barriga e vai. E é muito enriquecedor, assim, olhar hoje e ver... acho que tem muito para ser conquistado, né? Muito pra gente evoluir nesse tema, mas é extremamente enriquecedor olhar hoje dentro da Hype e enxergar também pares, mulheres, e a gente ir conquistando esse espaço, sabe, assim. Ju, é muito bacana te ouvir falando isso, e eu tenho convicção de que isso vai ser muito inspirador para muitas meninas. Porque, pelo menos na nossa época, né, eu ainda não tenho filho, então eu não posso dizer como que é com as crianças. Ainda. Está em planejamento, em produção. Exatamente. Mas a verdade é que nós... Pelo menos na nossa época, nós não éramos incentivadas a ter profissões diferentes, né? Profissões em tecnologia, profissões de técnicas. Então, quem era incentivada a ser engenheira naval, a trabalhar para aeronáutica, a desenvolver programas, abrir um computador, desmontar, enfim... Era uma ruptura. Exatamente. Era uma ruptura. Eu acho que é um desbravamento mesmo, né?
Eu comecei a minha formação técnica não relacionada à programação, a desenvolvimento, mas tenho formação técnica em eletrônica. Que legal. E na sala mesmo de aula, eu era a única menina, por exemplo. Isso é muito característico das salas de engenharia. Exato. Pelo menos na minha época de faculdade, né? Hoje eu acho que isso já evoluiu bastante, felizmente, e que continue evoluindo muito. Mas você entrava em uma sala de aula de qualquer engenharia, tinha, assim, uma menina numa turma de 100 caras, 1, 2, 3 meninas no máximo. E até falando sobre isso, me faz pensar sobre uma característica que é também um desafio que nós, mulheres, temos em ambientes masculinos, que é uma questão até do nosso comportamento. E me faz refletir, você pode ser quem você quiser. Quando você é um pouquinho mais delicada, a gente tende a ter mais conforto no ambiente masculino quando a gente adquire comportamentos masculinizados. E eu acho isso péssimo, porque eu amo ser mulher. Mas eu acho que isso é uma verdade que foi adquirida, mas é uma falsa verdade. Sim. Não precisa falar palavrão, falar alto, gritar, enfim, mas... Mas a gente, talvez tenha sido um dos erros que a gente cometeu na tentativa geracional, né, da gente ocupar um dado lugar no mercado de trabalho. Eu penso que a nossa nova geração de mulheres no mercado de trabalho, e eu gosto de ver isso, assim, é que a mulher é um ser feminino, né? Então, e é isso, não, por favor, sim. devemos ser, né, seja femininas. Seja quem você quiser também, porque algumas querem, porque é o jeito de ser, mas que na verdade, não precisa ocupar o lugar de nada do que naturalmente você é. Não precisa ter uma característica que não é a minha para conseguir um espaço em determinado lugar. Eu não preciso ter uma igualdade de condição para que eu seja respeitada, né? A condição de respeito, a gente falou um pouquinho disso, né, antes. A segurança, ela é interna, ela não é externa, né? Não é a condição do outro que me dá a segurança, né? A segurança é um processo muito mais interno, que na minha segurança é que eu me dou valor, né? Então, o cuidado aqui a gente não precisa ter, né, o espelho do outro, né? Eu não preciso me repetir, né, o estilo de roupa do outro, né, que às vezes a gente vai e parece um monte de robozinho. Todo mundo igual. Não é necessário replicar práticas para ser ou estar. Certamente vocês não são dessa geração, mas existia uma propaganda que, né, tinha todo mundo ali de camisetas iguais, assim, camisas iguais, e fala assim, bonita camisa Fernandinho, e que era o chefe tendo uma camisa igual, o funcionário tendo a camisa igual ao do chefe, e ele se destacava com isso, né? Então, não é isso, né? A gente não precisa repetir esses modelos para que a gente seja de destaque. Né? Então, esse para mim, é o grande, vamos dizer assim, o pulo do gato hoje do profissional que se destaca. E quando você fala de segurança, que é o que a gente, obviamente, no começo, né, sempre tem a ser desenvolvido, e eu acho que também é um exercício diário, né? Puxando um pouco disso, muitas vezes, lá no começo, eu me via, principalmente quando a gente tem, quem é do mundo tech vai conhecer muito essa fala, né? Vamos fazer uma agenda mais técnica, né? Vamos trazer o time mais técnico. E muitas vezes eu me via como a única mulher. E às vezes acontece ainda, né? Dentro dessa sala mais técnica, né? E aí, como me posicionar, né? Como falar. E como muitas vezes você olha, peraí, acho que isso aí não faz muito sentido com a solução que a gente tem hoje, né? Mas, poxa, eu estou falando com um arquiteto do outro lado. E ok, e tudo bem, né? Então, hoje, falando um pouco desse processo que não aconteceu da noite para o dia, né? É um desenvolvimento. Hoje, dentro da ANEEL, eu faço parte do programa de mentoria e ele traz muito isso, né? Com quem que você faz? Só pra gente vender o... Nosso vice-presidente, o Gomes, o Luiz Gomes, um querido, assim, acho que ele não tem... querido mesmo. Não tem outra palavra, assim, pra falar sobre ele. Gomes tem ouvido falar. O olhinho dela até brilha, assim. Nossa, essa mulherada tá falando tanto do Gomes que eu tô querendo uma vaga nessa agenda de mentoria. Mas quem vê a mulherada não é nesse sentido, porque ele é um querido tecnicamente. Não, mas eu tô falando das mentorias que ele tem dado pro nosso time, da nossa agenda de desenvolvimento das nossas mulheres. E assim, gente, é maravilhoso, de verdade, é quase uma sessão terapia. Eu brinco com ele disso, assim, é muito legal, acho que são provocações muito reais, são experiências do dia a dia, e que fazem isso, né? Acho que esse processo de segurança, ele vem com o tempo, com certeza me posiciono muito melhor hoje do que lá no começo, sem né? Dúvida. Acho que é natural.
Mas esse auxílio do Gomes, esse direcionamento dele veio de uma maneira muito, muito legal, assim. Acho que me modifica também como pessoa, né? Eu como indivíduo, eu como profissional, mas também o meu time, mas também os meus líderes. Então, esse processo de mentoria que eu venho participando, assim, é extremamente rico. Porque eu trago situações do dia, né? Olha como foi esse posicionamento, me orienta aqui como de repente a gente pode fazer diferente, como de repente um posicionamento pode fazer a diferença. Quais são as outras alternativas de posicionamento que eu poderia ter tido, né? Exatamente. Então, meu desenvolvimento não é só profissional, né? Também é pessoal. Então, é muito, muito rico, assim. Ju, você tem noção de que, quer dizer, claro que você tem noção, mas como que você se sente sabendo que você já é líder, então você já tem pessoas ali para quem você também precisa deixar um legado, você também precisa imprimir sua marca e, certamente, tendo mulheres no seu time, e não só mulheres, mas também homens, porque quando a gente fala da busca de uma sociedade igualitária e justa, a gente está falando de igualdade como um todo, mas como você lida com essa ideia de que você precisa deixar um legado, porque você está aprendendo todas essas questões com o Gomes, e você também ensina todos os dias, porque o nosso papel como líder, não sei se ensinar, né? Seria muita pretensão minha dizer que eu ensino alguma coisa. Mas com as minhas práticas, com o meu exemplo, eu tenho certeza que eu tô formando pessoas ali e que um dia, quando eu ocupar uma cadeira superior, exatamente, as pessoas vão se movimentar nessa cadeira, seja interna, externa, enfim, mas você vai deixar um legado, vai deixar marcas em pessoas. E que essas de alguma forma boa ou não, o impacto você gerou, né? O impacto gerou, exatamente. E a responsabilidade, eu acho que essa é a responsabilidade do líder, né? O grande desafio do líder, né? É você estar preparado para uma outra posição, mas também deixar um time com algum legado, né? Com algum nível de legado. Então, quando eu vejo, por exemplo, agendas, pegando, né, essa linha de agendas mais técnicas, em que eu tenho a participação de mais mulheres além de mim, né? Além da minha presença, isso me enriquece. Então, eu acho que é também colocar o outro no momento de fala, né? Também trazer o outro para dentro. Então, e aí não só com mulheres, né? Eu acho que o time ser desenvolvido é isso. Então, hoje a função ali da área, né, que eu atuo como sustentação, a gente lida com diversos clientes, então cada um tem o seu ponto focal como desenvolvedor e que já pode, inclusive, me representar dentro dessas agendas onde eu não consigo, às vezes a gente tem um conflito. Então, é sempre tentar disseminar o bom, aquilo que a gente recebe para a base, né, trazendo isso. O que a gente tem que lembrar nesse processo todo, que às vezes o teu liderado, ele vai crescer, às vezes, antes de você. Exato. Né? Então, às vezes a gente fica vinculado, eu vou crescer e meu time vai crescer comigo. Às vezes teu time vai crescer, é igual filho, ele vai sair da tua casa, né? E a gente tem que deixar ele ir. Tem a dor, né, do teu filho ir embora nesse sentido, né? Ele sai debaixo da tua asa. Mas tem o prazer. Tem a felicidade de você ver, puxa, ele cresceu. Papel cumprido. Né? Ele tá forte, né? Tá inteiro. Você usa uma expressão, né, que é, puxa, a gente tem a mesma chuteira. Que é até um exemplo masculino, né? Apesar de também pensando aqui... A mulher pode usar chuteira. Temos a seleção feminina pensando aqui, bem melhor, Marta, inclusive. Não né? briga comigo, eu sei que você tá assistindo, Marta, ó. Sou tua fã. Mas, quando você usou a expressão chuteira, eu falei, nossa, que interessante. Que, na verdade, a gente precisa ter musculatura para usar a chuteira. E aqui eu acho que é... Robustez. Porque mais do que eu quero a chuteira... Eu quero ter o músculo para usar a chuteira. Porque a chuteira é a nossa competência. Porque na hora que eu te der aquela bicuda, aquela bola vai pro gol. Conseguir fazer, né? Porque a satisfação do gol... Ó, até me arrepia. Essa satisfação, né, do time todo. E ser o teu... Né, óbvio que todo aquele time te... compartilhou comigo, né? Aquela transição, eu manjo nada de futebol. Mas eu sei que tem atacante, volante, tem essas coisas aí. Minha filha que não veja isso porque ela domina futebol. Mas aquela coisa lá toda, mas que chegou a bola no teu pé e que você deu aquele chute de fazer, né? A tua musculatura. Roberto Carlos, que era o cara da coxa. Da coxa. Né? Olha, eu tô sabendo tudo. E você deu aquele chute. Sim. Né? Você tinha condições de dar aquele chute e aquela bola entrou e a gente ganhou o jogo.
Não tem coisa melhor. Não tem nem palavra, não importa, né? sabe? Sim. Quem que era quem, se era mulher, se não era, se era indiano, se não era, se era muçulmano. Porque a grande beleza desse time é a contribuição que cada um tinha no lugar que cada um tinha que estar. Sim. Porque do outro lado do campo tinha o teu goleiro, que estava do outro lado, mas ele era fundamental estar lá também. Quem falou que mulher não discute futebol? Ó, no nível 1, tá? Eu sou no nível 1. Mas aqui que tá a grande beleza, né, disso tudo, assim. Sim. E tá o técnico lá sabendo que o teu jogador vai um dia pro outro time, e quando ele estiver no outro time, eventualmente, ele... aquele legal, menininho, né? Prodígio, que bacana, né? de ver, né? Aquele menininho prodígio hoje tá valendo milhões, né? E principalmente quando a gente fala desse mundo tech, que muitas vezes também vem com esse estereótipo de é uma galera 0 e 1, né? Não necessariamente lida bem com o cliente do outro lado, que também é um estereótipo que precisa ser quebrado também, né? É, isso também. Estereótipos precisam ser quebrados. Eu acho que isso vai ser um outro podcast também, vamos falar sobre. Porque somos seres desenvolvíveis, né? Tudo é uma técnica. Ana, e pensando nesse sentido, né, trazendo esse tema da equidade, a gente fala muito, como a gente falou bastante aqui, sobre isso tá voltado para a questão salarial, né? Mas você vê isso também vindo de outras áreas? Olha, quando a gente estava fazendo essa discussão lá, né, eu fiz uma parada que talvez seja uma viagem ou não, né? Mas eu fiz uma possível correlação. Quando a gente compara a pesquisa de mercado, a gente vê algumas áreas que a gente faz uma discussão que aparentemente se justifica. Então, se eu pegar assim, puxa, áreas de financeiro, a tendência é que sempre a média salarial deles seja mais alta, estou falando aqui de carreiras, vamos dizer, carreiras corporativas, sim, seja mais alta do que uma carreira, por exemplo, de RH. E aí eu fiquei parado fazendo uma discussão aqui com o time e tudo mais, eu falei, puxa, mas tradicionalmente são carreiras masculinas e carreiras femininas. Sim. Será que isso tem uma conversa ao longo da nossa história? Me faz pensar que sim, né? E isso é uma coisa que ao longo das nossas discussões a gente tratou com normalidade. Né? Até nossas discussões, né, salariais aqui, né, em pesquisa de mercado, e a gente fala disso. Não, é super normal, né, o financeiro ter uma carreira, ele é mais valorizado, ele é um cara que pode ser mais caro e que tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente também tem que ter esse olhar. Porque esse profissional, por que ele tem que ser mais caro, o financeiro, se um RH tem um impacto tão grande quanto um financeiro, né? Então aqui eu penso que algumas discussões a gente tem que ultrapassar só a discussão do gênero. Sim. A gente também tem que trazer uma discussão entre verticais de carreira, né? A gente está falando bastante de algumas bolhas de carreira sobre oferta e demanda, sem problema nenhum, mas a gente não pode ter relevâncias só sobre a questão do quem é o mais importante ali quais são as carreiras que eu vou permitir crescer independente do seu histórico, de onde elas surgiram. Então, aqui eu acho que tem uma nuance que a história nos deixa ainda a gente deixar oculta. Aqui é uma pontinha de reflexão pra gente. Que tem um pouco do que a gente falou, né? O cultural, né? O peso cultural por conta disso. Então, quando você para pra refletir e fala... Poxa, essa carreira do financeiro, será que tem um viés que era... Porque sempre foi muito masculino, né? Sim. O público era isso. Você fez a correlação, né? E aqui, cultural e ocultural, né? e aqui, se a gente for pegar uma discussão antiga, né? Quem que era esse RH antigo? Ele era o DP, né? Sim. E quanto que o antigo DP foi marginalizado e hoje ele vem fazendo uma transição tamanha dentro das companhias, que tem aquela expressão que eu não gosto, que é o tal do RH no negócio, ou RH estratégico, que para mim também eu acho que vira um outro podcast, mas isso está muito associado também
há um movimento desse exponencial dessas mulheres, né? O quanto que isso está relacionado a essa discussão da mulher entrando no mercado de trabalho? Será que tudo isso não se conversa? Para mim, eu não sou estudiosa disso, né? Eu não sou estudiosa disso, mas olhando do lado de fora, me parece que está muito associado ao quanto que essas mulheres vieram ao longo das suas carreiras, provocando a sua reposição, né, e conseguindo fazer a influência devida nas tomadas de decisão. Aqui não é o RH propriamente dito dentro do negócio, né, mas é o quanto que elas, ao longo da sua jornada de trabalho, conseguiram se ver vistas, né, e influenciar o que sempre foi preciso, né, e não serem marginalizadas atrás de um balcão apenas para entregar o olerite ou o bilhete de benefício, né. Então aqui tem todo o meu respeito, né, por conta de um esforço que não deve ter sido fácil. De muitas que vieram antes da gente. De muitas que vieram antes da gente, sem dúvida nenhuma. Uau! Me arrepiei, acho que é isso mesmo. E é uma história, e é um contexto tão enraizado, né, tão próprio, que acho que vale vários podcasts aí sobre temas separados e que estão interligados, né? A gente fala de igualdade, a gente fala de repente, ter isso, uma visão muitas vezes marginalizada, né? Profissões que não eram tão... respeitadas mesmo. Né? Sim, se você for falar para com muitos, um homem fazer, né? Se você for ver, muitas pessoas não gostam de RH, né? Sim. Quanto que eles foram culturalmente ditas como áreas de respeito, sim, né? Quanto que o time de limpeza é respeitado. Sim. Quanto que eles são vistos, né? Quanto que isso tudo está associado dentro da nossa cultura. Sim. Né? E quem eram essas mulheres antes? Sim, enraizado, né? Um minuto aqui, ó. A gente tem aqui altos e baixos no nosso podcast. Tem muita linha de reflexão, né? Se for pensar por esse lado, as profissões que majoritariamente são exercidas por mulheres, tem essa linha. Vou trazer aqui para minha linha, então tem muita mulher no meio jurídico, muita mesmo, muita mulher. Mas quando você olha as grandes bancas dos grandes escritórios, isso menos em departamentos jurídicos, mas as grandes bancas dos grandes escritórios ainda tem na ponta de liderança os grandes sócios, os sócios fodásticos, são homens. Cadê as mulheres? Tem mulher? Claro que tem. Se a gente for procurar, tem. Mas basta você abrir esses anuários de escritório, você vai ver sempre aquela foto super formal daqueles homens todos engravatados. E aí você se pergunta, por quê? E se por trás desses homens tem tantas mulheres que dão todo esse suporte? No meio, quando a gente vai para o mundo corporativo, nas lideranças de jurídico, não. A gente já vê um equilíbrio maior em relação à postura, à posição das mulheres. Pri, a gente estava falando aqui nos bastidores, e a gente falou um pouquinho disso, né? Da parte jurídica. E aí você comentou um dado do STF, que é... Eu fiquei impactadíssima. Acho que vale até a gente citar aqui, porque eu entrei nesse dado do STF, quando a gente fala um pouquinho de reflexões que eu, né, faço com o meu time, no meu meio ali, de desafios atuais e futuros. Então, só para vocês saberem, gente, o que a gente falava um pouquinho antes nessa nossa conversa paralela, eu falava sobre a minha preocupação de ter um STF majoritariamente homem. Então, entre 11 ministros, nós temos uma única mulher, atualmente, e um dado ainda mais alarmante. Em 132 anos de STF, a corte foi composta por 168 homens e apenas 3 mulheres. E atualmente, agora vale uma mulher. A nossa edição fazer um pensem. 1,7% isso. 1,7%, muito bem, Aninha, como RH, você está ótima financeira. Uma pessoa numérica, né? Ótimo financeiro. Então, esse dado, ele é assustador, porque o STF, hoje, é o condutor das decisões políticas, né? A interpretação da lei é toda dele. Principalmente a função constitucional dele é exatamente a guarda da Constituição, a interpretação maior da lei, etc. Mas o que a gente percebe é que a gente está falando de uma corte que define os destinos sociais, políticos e econômicos do nosso país. E qual é o problema da gente não ter ali equidade de gênero? É o direcionamento de decisões com vieses. Isso me preocupa. Não estou dizendo que há. Embora eu acredite sim que há. Mas será que
é justo que a gente tenha todas as nossas regras, e quando assuntos que forem assuntos de pautas que envolvem mulheres forem parar no STF, como que isso vai ser avaliado? Qual é o nível de sensibilidade, dado que não existe a vivência sobre isso? Exatamente. Tem um lugar de fala, né? De conviver é um nível de sensibilidade realmente para a questão que ali está sendo posta. Porque não é a tua realidade, não, foge do teu campo de visão. E o que foge do nosso campo de visão pode nos colocar em uma cilada. A margem de erro é muito grande, né? Se você não teve aquela experiência, como é que você consegue ter contato tamanho com aquilo? E esse é um assunto para um outro podcast também, mas... A gente tá com muitos assuntos para podcast. Temos podcast até o final do ano. Esse é o podcast do spoiler dos próximos podcasts. Mas quando é mais assustador, e aí pelo menos na minha visão, né, na minha percepção, é quando a gente fala dessa vertente hoje do STF, ainda mais avaliando políticas públicas. É desesperador, assim. Acho que essa é a palavra. Sim, porque como eu disse, o STF hoje é a corte, né? Na verdade, o judiciário com superpoder... A gente tem a tripartição de poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Mas tudo que causa conflito vai parar lá no judiciário. E a gente não precisa... palavra, né? A gente não precisa ser do meio jurídico. Basta olhar o jornal todos os dias pra gente ver o tempo todo o STF... ali, né, em evidência. E tomando decisões. E tomando decisões, exatamente. Uhum. E que bom que a gente tem alguém para guardar a nossa Constituição, que, enfim, a nossa democracia. Nem esse é o ponto, né? Esse nem é o ponto, mas a preocupação é decisão que pode ser... Decisão potencialmente enviesada. Então, isso é uma reflexão que eu propus. Fico alerta. Fico alerta, exatamente. E até pensando nos alertas, um outro que também me faz refletir e discutir muito com o meio, com mulheres, sempre que tem oportunidade, é a construção dos nossos algoritmos. Nós vivemos a era da inteligência artificial, e que bom que vivemos a inteligência artificial generativa aí despontando e trazendo tantas facilidades, mas também com tantos perigos e que precisa ser discutido. Nós temos aí um projeto de lei que está na iminência de uma aprovação, talvez uma aprovação precoce, mas enfim... o ponto aqui é como é que esses algoritmos estão sendo construídos, visto que a nossa grande massa de responsáveis pelo desenvolvimento e treino... O time como um todo, né? Exatamente, é masculino. É o que você falou sobre os vieses, né? Que são preocupantes, né? Exatamente. Aqui nem é se discutir o clube da Luluzinha. Eu jamais entro em pautas de discussões de meninos contra meninas. Não é isso. O ponto é trazer, de fato, a ideia da sociedade igualitária. Na medida em que eles desenvolvem com o olhar masculino. Com experiências, com bagagem emocional, convivências. Exatamente. E ali, de novo, a questão do viés é natural. Você também vai praticar ações baseadas nos seus vieses. Nós temos os nossos vieses conscientes ou inconscientes. E isso é algo a ser pensado também quando a gente pensa em governança de inteligência artificial. Principalmente quando a gente fala que... E aí a gente já usa muito a IA... hoje para o dia a dia, né? Para uma dúvida, para uma ajuda. Até nos nossos produtos. Nos nossos produtos. Então, e aí aqui já fica um merchan, vocês já perceberam, né? Que a gente já faz tudo tem um link, tá, gente? Já abre aqui aspas, merchan. Tudo tem um link. E aí, quando a gente vê que o mundo digital, né, tá se encaminhando para cada vez mais ele ser o protagonista na vida das pessoas. Eu tô olhando sempre abaixo, né? E ela em cima. Nossa, a turminha deve estar super feliz, mas é merchan ali. Tá aqui, bom, gente. Perdão. Meninas, perdoem. Estou olhando nos olhos das minhas convidadas. E eu tava olhando errado. E a gente vê o digital sendo o protagonista da vida das pessoas. Eu acho que esse seu ponto é super relevante quando a gente fala dos vieses e de quem tá por trás disso e alimentando algoritmo e tudo mais para as futuras gerações, né? Porque em algum momento eram os livros a nossa base de verdade, né? E aí acho que é o que é tão relevante que você comentou sobre a lei que tá vindo aí, que a gente precisa talvez discutir. Enfim, mas o que as próximas gerações vão ter de direcionamento, né? Quando a gente tem essa construção, né? Esse digital cada vez mais à frente do tempo, cada vez mais direcionando as pessoas. E outro ponto de alerta, hein, gente? Que é importante a gente deixar aqui para refletir. Ju, lá no teu dia a dia, tem essa discussão entre vocês, você no teu time? Travei aqui. É trazido isso? Essa diferenciação, o cuidado sobre isso?
até sobre, né, tanto na construção ou na formação de time. Como que é feito isso no dia a dia? Olha, obviamente que tem, principalmente quando a gente fala do time propriamente dos desenvolvedores, a gente está muito focado na experiência, né? Na possibilidade que a pessoa tem de produzir, de desenvolver e de estar pronto para isso. Sem ter esse olhar, né? De que se é menino, se é menina, se é rosa, se é azul. Ufa, eu como jurídico tô pensando, Deus, obrigada, porque vai me poupar algum... Menos passivo trabalhista. A nossa liderança muito bem orientada, direcionada. Nem é passivo trabalhista, mas pensando no contexto, a gente vai ter aí no futuro um leque de oportunidades e desafios ligados à tecnologia. Sim. Então, a advocacia em direito digital... Eu já tô pensando passivo trabalhista, eu sou mais imediatista. Eu tô aqui agora. É que se a lei é aprovada, a gente tem aí um leque de obrigações. E ouvir isso da Ju me traz bastante conforto, porque governança de inteligência artificial, ela tem que acontecer na prática, né? Ela não pode ser só ali no papel. Inclusive, defende-se muito que essa lei tivesse um caráter principiológico e não impositivo. Então, obrigada, Ju. Tô aqui suando menos. Então, a nossa vertente vai muito nisso, né? De buscar. Mas, hoje, acho que a cultura da empresa também nos leva muito para esse ponto de discussão, né? Onde que é possível a gente colocar o nosso posicionamento. Então, muitas vezes, a discussão é qual é o melhor tecnicamente, mas muitas vezes a gente consegue também gerar uma experiência para o usuário? Faz sentido isso, a gente ser desenvolvido nessa linha? Então, a ideia não é só o que é possível tecnicamente. Então, hoje a gente tem algumas limitações por conta do produto, né? Que tem que ser desenvolvido nesse funcionamento, nesse escopo. Mas a ideia é trazer discussões e a gente pensar o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente tem de possibilidade de trazer a diversidade, né, pra dentro. Você disse tudo. Daí o ponto é diversidade em todos os seus aspectos, a importância da diversidade na composição desses times. Sim. E não é só diversidade de gênero, é toda a diversidade. Como eu comentei, quanto mais gente chega lá e mais gente diferente, acho que todo mundo ganha, né? A gente tem uma base diferente, acho que são ideias, novos pontos de vista e que são tão relevantes e que podem fazer com que a gente saia da caixinha que a gente ouve tanto, né? Nesse mundo corporativo, né? Saia da caixinha, saia da caixinha. Essa é uma expressão muito... E saia da caixinha. E aí, quando a gente tem essa possibilidade, essa mescla de pessoas com pontos de vista diferentes, com cultura, com conhecimento, com bagagem emocional diferente, por que não? Né? Isso eu acho que todo mundo ganha, né? Agrega em todos os setores. Muito bom, muito bom. Bom, a gente está chegando próximo aqui na nossa reta final. Tem um ponto aqui que pra gente é importante, assim, Pri, na tua visão, na prática, assim, o que faz sentido? A gente foi pra um monte de coisa aqui falando, né, de equidade, mas aqui pra gente voltar um pouquinho sobre equidade salarial, o que você acha, assim, na prática, o que faz sentido fazer e o que é o impeditivo hoje do que você enxerga, o que tá acontecendo? Tá. O impeditivo, sem sombra de dúvidas, a gente tem aí essa herança cultural, né? Essa herança histórica. Então, nós trazemos aqui na bagagem uma herança de problema cultural, realmente. E quais são os desafios aqui, oportunidades? A Ju falou bem no começo, então a gente precisa não só trazer para a discussão, como também colocar em ação. A empresa formou um comitê de diversidade. Tá bom, a gente se reúne e discute. Quais são as ações práticas que saem desse comitê? Como é que a gente está criando as métricas, os KPIs desse comitê de diversidade? O que foi implantado e em quanto tempo foi implantado? Então, o próprio board, né, precisa sempre, isso em todos os projetos, ele precisa comprar a ideia. Sim. A partir do momento que ele compra a ideia, ele apoia, dá força para esse time ganha musculatura, traça indicadores objetivos. Então, para começar, transparência salarial. E não só porque a lei trouxe isso, mas vamos pensar aqui em transparência salarial, obviamente que respeitando Lei Geral de Proteção de Dados, sem expor nomes, mas ter uma transparência salarial como uma fonte impulsionadora de política de fato de equidade salarial, proporcionando ali estruturação de cargos semelhantes, funções, salários equivalentes. Além disso,
obviamente, dessa musculatura do Comitê de Diversidade, realmente para fora, né? Esse é o internamente, mas e o que eu tô fazendo para fora também? Isso que a gente tá fazendo hoje é uma ação para fora, provocando, discutindo, chamando. Colocando luz, né, no tema. Exatamente. Sei lá, pelo menos provocando de alguma forma, que seja para que depois as pessoas gostem ou não do nosso podcast, critiquem ou não, mas que o assunto esteja na pauta, porque ele precisa ser dito, ele não pode ser esquecido. Acredito que seja isso, assim, se livrar da bagagem impeditiva, se livrar da bagagem cultural que a gente tem e trazer ação efetiva dentro das empresas com transparência. E um ponto também que é interessante, que tem sido trazido como uma ação prática, né? Acho que posso trazer como exemplo, ações em processos seletivos. Uhum. Então, acabar com aquela prática de perguntar, qual o salário que você está ganhando agora? Porque muito, né, da conversa que eu tenho com alguns recrutadores, o que acontece às vezes, a mulher propõe um salário menor e aí topa, exatamente. Aí ela entra, só que ela entra com um salário menor. Por que eu não pago o que eu entendo que era justo? Fechei um valor. Uma vaga com aquele valor. Exatamente. Então, práticas não discriminatórias, seja salariais ou comportamentais que sejam, dentro dos processos seletivos. Porque se eu faço isso no processo seletivo, eu já garanto que esse time que está entrando, ele já entra com equidade. Então, eu não vou depois ajustar, eu já ajusto logo na largada. Acredito que seja isso. Aproveitando que você já tá no teu embalo, faz uma mensagem aqui para a turma que tá nos assistindo, que a gente tá na nossa, literalmente, reta final. E aqui, especialmente para as nossas mulheres que eventualmente estão na condição de não equidade salarial. Tá, primeiro, meninas, mulheres, como preferirem, tenham sempre coragem. Não tenham medo, reconheçam o seu valor. É preciso coragem. E a partir disso, para buscar essa equidade salarial, estudem técnicas de negociação. Porque quando você encontra o seu valor, você consegue criar musculatura para discutir a sua questão salarial. Não deixem para lá. É assim mesmo, vai ser sempre assim. Não, é o seu valor, é o seu trabalho. E se o lugar onde você está não reconhece isso como não tem isso como um valor, talvez seja a hora de você repensar o seu período nessa empresa. Quando o seu valor não é compatível com o valor de uma companhia, é o momento de você repensar se faz sentido você ficar naquele lugar. Sentido. Eu entendo que não. O meu valor é inegociável. Valores são inegociáveis para mim. Então, qualquer lugar onde eu esteja, na igreja, no casamento, na família, nos amigos, no trabalho, todos esses ambientes vão ter que ter valores equivalentes aos meus. E se eles não têm, a gente faz uma troca. Não tenho medo de visibilidade, porque nós, mulheres, né, temos muito medo de visibilidade, ou pelo menos a grande maioria. Para uma vertente, né, negativa. De negativa, não é humilde, é soberba. Sim. Não, tenha orgulho das suas construções, dê visibilidade para isso, obviamente, de forma positiva. E forme uma rede de apoio. Então, conte com pessoas, aí já, né... Quem quiser pode entrar em contato comigo, a Ana, eu tenho certeza também, a Ju também. Então, tem uma rede de apoio com pessoas com quem você possa se inspirar. E uma coisa que eu aprendi com a minha líder, que é a Ana, inclusive, é ser observadora. Então, em todos os momentos, eu fico observando. E se os homens chegam mais rápido ao topo, e eu quero também chegar ao topo, por que eles chegaram? Como eles chegaram? Independente da discussão, dos vieses, do preconceito, o que eles fizeram para chegar até lá. Sim. Então, observem os comportamentos e aquilo que for positivo, se inspirem também. Então, eu dou um exemplo por exemplo, a ruminação. Nós, mulheres, costumamos ruminar muito tempo algumas situações. E será que a culpa foi minha? E será o que aconteceu? Será que ela gostou de mim? Será que ele não gostou? Ai, meu Deus, e agora? A gente fica ruminando. Poderia ter falado diferente se eu tivesse usado outra argumentação, né? Normalmente, nos sacrificando, né? Exatamente. Nunca não potencial, né? Mas normalmente não olhando o que eu posso pegar daquela situação e fazer de diferente para a próxima, mas é muito nesse sentido de punição, né? De olhar punitivo. Exatamente. E aí, sendo um pouco mais observadora, eu tenho notado esses comportamentos masculinos
em quem, assim, os comportamentos pelos quais eu começo a comparar com os meus próprios comportamentos e falo, poxa, é verdade, faz sentido, vou mudar isso daqui. Então, ruminar, que como eu disse, era um bom exemplo, porque os homens não ficam ruminando nada, não. Supera, vai em frente, vai rápido, enfim... É isso, meninas, tenham coragem, sejam observadoras, não tenham medo e também acreditem sempre que aquilo que é o seu cenário não é o cenário da outra. Então, sororidade sempre. Sim. Vamos apoiar umas às outras. Acredito, sim, que juntas somos mais fortes. Na verdade, juntos. Porque todos, homens e mulheres, todos somos mais fortes. Mas sem ignorar a realidade, o contexto de cada pessoa. É isso. Cheguei. Agora pega essa, hein, Ju? Agora ficou pra ti, essa é nada. Mas fala da forma e do coração que vai vir tão lindo quanto. Eu penso que é o vai com medo mesmo, né? É uma frase, como a Bri falou, a gente vê bastante nas redes sociais, mas acho que é isso, vai com medo mesmo. Esse ponto de observar e pegar, e não é fazer igual, né? Não é se tornar o masculino, né? Se masculinizar, mas é pegar as boas práticas, né? E esse ponto que eu acho que é super positivo, é de não ficar olhando de uma forma punitiva, né? Pra si. Né? Eu acho que eu tento fazer sempre esse exercício, saio de uma agenda que às vezes é estratégica, que às vezes foi bastante pontual. Poxa, o que eu poderia ter feito diferente, mas no intuito de melhorar, né? Então, vai com medo mesmo, busque conhecimento. Conhecimento teórico é importante, te dá bagagem, mas a vivência daquilo que você vai se permitir indo com medo, eu acho que faz toda a diferença nisso também. Acho que ajudem umas às outras, isso é importantíssimo. É importantíssimo você subir e trazer alguém junto, acho que isso é fundamental. E eu acho que é isso. Muito bem, tá vendo? Que coisa linda! Bom, eu quero agradecer vocês, antes de eu encerrar aqui. Foi tão gostoso o nosso bate-papo. Eu vou fazer a minha frase, mas antes de eu encerrar, é uma delícia sempre a gente fazer esse momento aqui. É uma escola para mim, e sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vocês estão inspirando muitas mulheres e homens também que estão nos assistindo, né? Eu também acho que a junção é o que faz o sucesso, sem dúvida nenhuma. Que é o que faz a diferença. E aqui o meu recado, de alguma forma vocês vão falando e eu fico pensando um pedacinho de tudo isso. Esse vai, né? Vai com medo de toda, né? Não importa, mas vai, né? E a gente tá falando de equidade e a gente sempre tem uma relação de equidade, necessariamente tem uma outra pessoa, né? Eu tô me comparando com alguém. Eu faria um exercício aqui de não se compara, né? Porque você sempre tem a tua melhor versão. E ela pode ser melhor do que a desse que você está se comparando, né? Talvez você ultrapasse tudo isso, o teu valor seja maior do que esse. Vai com medo. Você se limitou em algum momento, né? Eu complementaria o teu vai com medo e vai além. Porque, sem dúvida nenhuma, é maior do que você está imaginando, né, o teu tamanho. É muito maior, né? Ultrapasse aquilo do que você imagina. O teu potencial, sem dúvida nenhuma, você subestima ele. Então, vai com medo e vai além. Tá bom? Obrigada, meninas. Maravilhoso, gente. Obrigada pela troca, pela experiência, pelo convite. Tô muito feliz e gostei muito. Obrigada. Obrigada, verdade. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Conte comigo, para que eu puder compartilhar. Exato. Tô aqui para os próximos. A gente tem uma lista aí de próximos... De podcast. A Ana já tomou nota ali. Exato. E a gente tem bastante. Obrigada. E até os nossos próximos podcasts. Beijo, até, gente. Tchau.